Bom dia, irmãos. Muito bom nós estarmos aqui na casa do Senhor, estarmos adorando, ouvindo um pouco mais daquilo que Ele tem para ministrar nos nossos corações. Nós terminamos o ano de 2017 pela manhã e nós temos trabalhado durante essas manhãs sobre gente de oração. Temos falado, temos refletido, temos pensado sobre oração. E como é bom nós terminarmos o ano falando sobre oração e iniciarmos outro, dando continuidade a esse tema tão importante que é a oração. Nós entoamos aqui no período de oração que nós temos pela manhã, um cântico que diz o seguinte, durante a letra de sua canção: recorre à oração e evita a guerra, e goza a paz com o Senhor. Recorre à oração e evita a guerra. Quantas guerras poderiam ter sido evitadas nas nossas vidas se nós antes tivéssemos recorrido à oração? E por falta às vezes de recorrer à oração, guerras são travadas na nossa vida, na nossa mente, na nossa família, porque nós só lembramos de orar quando a guerra já se iniciou e esquecemos de orar para evitar que ela se inicie. Por isso eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, no capítulo 6. E nesta manhã nós estaremos refletindo um pouco sobre a oração de Salomão, a sua intercessão pelo povo, por aqueles que Deus havia confiado a ele para dirigir, liderar e orientar. Segundo livro do Crônicas, capítulo 6, a partir do verso 1. Nós estaremos lendo, e à medida que formos lendo, nós estaremos fazendo algumas pontuações. Eu vou estar lendo aqui na minha versão, os irmãos podem então acompanhar na versão de vocês. Assim diz a palavra do Senhor. E Salomão exclamou: o Senhor disse que habitaria numa nuvem escura. Na realidade, construí para ti um templo magnífico, um lugar para que nele habitasse para sempre. Depois o rei virou-se e abençoou a toda a Assembleia de Israel que estava ali em pé. E disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que por suas mãos cumpriu o que prometeu com sua própria boca a meu pai Davi, quando lhe disse: desde o dia em que tirei meu povo do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel para nela construir um templo em honra ao meu nome. Nem escolhi ninguém para ser o líder de Israel, o meu povo. Mas agora escolhi Jerusalém, para o meu nome ali estar, e escolhi Davi, para governar Israel, o meu povo. Meu pai Davi tinha no coração o propósito de construir um templo, em honra ao meu nome, ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: você fez bem em ter no coração o plano de construir um templo em honra ao meu nome. No entanto, não será você que o construirá, mas o seu filho, que procederá de você. Ele construirá o templo em honra ao meu nome. O Senhor cumpriu a sua promessa. Sou o sucessor de meu pai Davi, e agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor tinha prometido, e construiu o templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Coloquei nele a arca, na qual estão as tábuas da aliança do Senhor, a aliança que ele fez com os israelitas. Senhor, mais uma vez nós recorremos a Ti em oração, em súplica, e pedimos a Deus que o Senhor tenha misericórdia em nossas vidas, que o Senhor venha ministrar, Pai, profundamente nos nossos corações, acerca daquilo que o Senhor espera de cada um de nós que está aqui nessa manhã, Deus. Cada um de nós que aqui está, Deus, está aqui com uma expectativa, está aqui com suas dores, está aqui com suas batalhas, mas também está aqui, Deus, com a única certeza de que a Tua palavra, o Senhor, pode ser a resposta que nós tanto precisamos, ó Pai. Então ministra, Pai, nos nossos corações, nos orientando, nos concedendo aquilo que o Senhor quer nos conceder nesta manhã, que é o entendimento acerca da Tua palavra e da Tua vontade para as nossas vidas. É o que eu te peço nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Oração. Quando eu estava meditando no tema desta lição, no tema desta manhã,
Uma das perguntas que me vieram, eu partilhei com Jaqueline quando estava em casa, foi: por que nós oramos? Por que a gente ora? Já se perguntou por que eu oro? Mas não é aquela pergunta que você dá aquela resposta já pronta. Eu oro porque eu sou um cristão, eu oro porque eu sei que é a melhor forma de agradar a Deus. Mas responder essa pergunta com sinceridade: por que eu oro? O que me motiva a orar? Enquanto eu pensava nas possíveis respostas, e eu queria destacar algumas das respostas que vieram à minha mente. Talvez a gente ore porque a gente tem pedidos, tem sonhos, tem desejos, e a gente sabe que o único que pode atendê-los é Deus. Talvez ainda a gente ore porque estamos vivendo momentos de dificuldade, estamos em guerra, como nós falamos aqui, como disse o cântico. E aí, no meio da adversidade, no meio da dificuldade, nós então lembramos de orar, porque lembramos ainda no meio da tempestade de que há um Deus. Talvez também a gente ore porque alguém nos disse que deveríamos fazer assim, e nós tão somente repetimos aquilo que foi nos ensinado. E aí nós precisamos diferenciar a oração de reza. Palavras repetidas que podem se tornar uma reza ou até um mantra, mas não necessariamente uma oração, porque oração é a expressão do nosso coração para Deus. Oramos ainda talvez porque queremos ter então desejos realizados. E todas essas respostas e tantas outras que talvez os irmãos possam ter, oramos porque é uma necessidade. E aí às vezes precisamos distinguir o que eu faço por necessidade ou o que eu faço por obrigação. Até onde a minha oração é uma necessidade e até onde eu oro por obrigação. Enfim, muitas são as respostas. Não há apenas uma resposta para essa pergunta. O problema é que se só tivermos uma resposta para essa única pergunta, algumas coisas no nosso coração estão erradas ou não estão como deveriam estar. Digo isso porque se nós oramos tão somente para ter os nossos desejos realizados, então nós confundimos Deus com o gênio da lâmpada. Eu oro para que Ele atenda aquilo que eu quero. Confundimos também a Deus como um garçom, cuja função é nos servir. Desce uma Coca-Cola bem gelada. Senhor, me desce uma bênção aí, melhor que você tiver. E aí às vezes só nos recorremos, só nos voltamos para Deus quando algo no nosso coração não vai bem, ou quando algo no nosso coração precisa ser atendido. E quando nós olhamos para esse texto aqui, algumas coisas me chamam a atenção nesse texto. Bem, nós vemos aqui Salomão. E nós vemos que Salomão agora, ele começa aqui a descrever toda uma história que Deus havia realizado na história da vida da sua família e consequentemente no povo de Israel, uma vez que o pai de Salomão é Davi e o rei de Israel também era e foi Davi. O fato é que chega um instante aqui, eu queria destacar isso com os irmãos, que Davi agora Salomão ele constrói o templo. Ele constrói um templo e aqui ele vai dizer inúmeras vezes, se os irmãos pegarem aqui o capítulo 6 e lerem, e também o capítulo 7, ele vai dizer várias vezes o seguinte: o templo que eu construí em honra ao seu nome. Ou seja, aquele templo que nós dizemos ser o templo de Salomão, nunca foi o templo de Salomão, porque no coração de Salomão o templo era de Deus, não dele. E aí hoje há alguns que tentam reconstruir o templo de Salomão, mas que não tem nada a ver com Salomão, tem a ver com Deus. Mas é interessante ainda então que quando Salomão ele vai se colocar perante Deus, ele começa a dizer o seguinte, versículo 1, e Salomão exclamou, o Senhor disse que habitaria numa nuvem escura. Na realidade, construí para ti um templo magnífico, um lugar para que nele habitasse para sempre. Depois o rei virou-se e abençoou toda a Assembleia de Israel que estava ali em pé, e disse, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que por suas mãos cumpriu o que prometeu com a sua própria boca a meu pai Davi, quando lhe disse.
Davi, a história de Davi, em algum momento Davi quis construir um templo para Deus. E nós vemos isso claramente no versículo 7, onde vai dizer o seguinte: meu pai Davi tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao meu nome, o Senhor, o Deus de Israel. Deus chega para Salomão e lembra: olha só, seu pai tinha isso no coração. O seu pai tinha essa vontade, tinha esse desejo. Só que, versículo 8, mas o Senhor lhe disse: você fez bem em ter no coração o plano de construir um templo em honra ao meu nome. No entanto, não será você que construirá, mas o seu filho que procederá de você. Ele construirá o templo em honra ao meu nome. Irmãos, não sei você, mas você já teve algum plano ou desejo frustrado? Algo que você queria muito, 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 e que de repente você vê aquele sonho escorrendo, né, como a gente fala, é por ralo abaixo, esgoto abaixo, aquele sonho se esvaindo das suas mãos. Você planejou, você lutou, você elaborou tudo bonitinho, e de repente você não consegue realizar. Ou melhor, ou talvez pior, você planejou algo bonitinho, você elaborou, você sonhou, mas você não consegue realizar aquilo e outra pessoa consegue. Talvez aquela sensação que você está ali num grupo de estudo, seus amigos, todo mundo estudando para o concurso, todo mundo com aquele mesmo sonho, todo mundo passa e você não passa. Todo mundo estava junto, todo mundo com o mesmo sonho, com o mesmo objetivo, e você vê outros conseguindo aquilo que você sonhou e que você elaborou e você mesmo não consegue. Bem, talvez o primeiro sentimento que vem aos nossos corações seja a frustração. De sonhar, de desejar, mas não ver aquilo se concretizando nas nossas vidas. E aí quando nós pensamos na oração e olhamos para esse texto e todo o seu contexto, é isso que acontece com Davi. Quem que sonhou o templo? Quem que elaborou o templo? Esse desejo nasceu no coração de quem? Foi no coração de Davi. E ele ouve do próprio Deus: olha, você fez muito bem em pensar isso, em desejar isso. Porém, não vai ser você que vai fazer isso. Bem, se Deus disse isso para Davi, é porque está vendo que é ali entre eles, e ouve entre eles oração, porque oração nada mais é do que a nossa conversa para com Deus. E aí então nós podemos ver algumas características da oração. Oração não é quando Deus realiza a nossa vontade, mas é quando Ele expressa a vontade dEle para as nossas vidas, e que pode ser ou não. Que pode ser: olha, esse desejo é bom, mas não é para você. Esse plano é muito legal, mas não é você que vai fazer. Olha, esse sonho que você tem para a igreja é maravilhoso, mas não é você que vai fazer. E quantas vezes nós nos frustramos porque Deus diz não. E às vezes achamos que oração é só o sim de Deus. Oração é um método mágico onde nós falamos com Deus, é como se fosse um Shazam ou abracadabra. E aí a gente faz e Ele realiza o nosso desejo. Não é assim. E nem pode ser assim. Porque a nossa vontade, ela não é nem boa, nem plenamente perfeita e muito menos agradável. E nós já aprendemos aqui, a Bíblia nos diz que há apenas uma única vontade que é boa, perfeita e agradável. E que não é a nossa. Então uma das coisas que eu gostaria de destacar para nós começarmos então a nossa reflexão é que a oração é a capacidade de ouvir Deus falar com a gente, mesmo sendo a sua fala um não. Mesmo sendo a sua fala uma negação para os nossos desejos, para os nossos planos. Ou uma aprovação para os nossos desejos, para os nossos planos, mas que não vai se cumprir na nossa vida. E a gente às vezes tem algumas coisas no nosso meio evangélico que não tem nada a ver com a Bíblia. Às vezes a gente fala assim: não, você não vai morrer enquanto Deus não cumprir aquilo que Ele prometeu para a sua vida. Pega lá o livro de Hebreus, depois, se tiver um tempinho, e a Bíblia vai dizer: olha, essas pessoas aqui morreram sem ter visto a promessa se cumprir nas suas vidas. E às vezes a gente fala isso: não, eu não morro enquanto a promessa de Deus se cumprir na minha vida. Que promessa é essa? Porque a maior promessa que poderia se cumprir na nossa vida já se cumpriu, que é a remissão, que é a salvação
que apenas Cristo dá através do sacrifício na cruz do Calvário. O resto, irmãos, é literalmente resto. Porque o essencial já nos foi dado. Então sim, pode ser que a gente morra e não veja algumas promessas ou coisas que nós desejamos se cumprindo. Mas aquelas promessas que Deus realmente faz, Ele cumpre. E é isso que Salomão então começa falando: olha, Deus prometeu ao meu pai e Ele realizou. E olha que interessante. Nós falamos que a resposta de Deus para Davi foi um não. Mas Salomão fala que foi o quê? Uma promessa. Quando a gente pensa em promessa, a gente pensa em coisa boa, né? Olha, eu te prometo que você vai conseguir. A promessa de Deus para Davi é o seguinte: eu prometo que você não vai construir. Olha que promessa legal. Alguém quer uma promessa assim? Olha, eu te prometo que eu não vou te curar. Já pensou numa promessa dessa? A gente não pensa em promessa assim, né? A gente pensa em promessa boa. Ou aos nossos olhos boa. Mas Deus prometeu para Davi: Davi, prometo que você não vai construir isso. E assim foi, ele não construiu. Mas o seu filho, então nós estamos aqui diante de Salomão, ele constrói. E agora o templo está pronto. Um templo magnífico, palavras do próprio Salomão. Um templo magnífico, belo. Mas que não era para destacar a glória do Salomão. Não era para o ego de Salomão, mas era para Deus. E aí no versículo 12 nós vemos o seguinte: depois Salomão colocou-se diante do altar do Senhor e toda a Assembleia de Israel e levantou as mãos para orar. Ele havia mandado fazer uma plataforma de bronze com 2,25 metros de comprimento e de largura e 1,35 metros de altura, no centro do pátio externo. O rei ficou de pé na plataforma, depois ajoelhou-se diante de toda a Assembleia de Israel, levantou as mãos para os céus e orou. E aqui eu vejo uma atitude muito interessante de Salomão. Agora o templo está pronto, ele reúne todo o povo, e ele constrói ali no meio um altar, uma plataforma. Ele vai para aquela plataforma, ele está acima do povo, porque ele está na posição mais alta. Mas na posição mais alta, o que ele faz? O que a Bíblia diz? Ele se ajoelha. Na posição mais alta, ele se ajoelha. E quando nós olhamos para a postura dele, nós podemos olhar para nossas vidas. Podemos olhar para nossas lideranças. Não só na igreja, mas como em todos os cenários possíveis da nossa sociedade. Pessoas que almejam os lugares mais altos para chegar lá e se engrandecerem. E nós vemos um rei que tendo a posição mais alta, estando num lugar mais alto, o que ele faz? Ele se ajoelha. Se ajoelha e ora. O lugar mais alto que nós podemos ir, irmãos, é de joelhos. Alguém já disse que o lugar mais longe que nós podemos ir também é de joelhos. O mais alto, então, que nós podemos subir é de joelhos em oração. E aqueles que entendem a responsabilidade de que é liderar outros, e aí você está na sua casa, você lidera seu filho, você lidera ali seu marido ou sua esposa, você tem pessoas aos seus cuidados. Aqueles que cuidam de outras pessoas precisam entender que tudo ou que precisa ser feito começa de joelhos. E aí nós levantamos as nossas mãos, levantamos às vezes a nossa voz por causa de brigas e conflitos dentro de casa, mas esquecemos de dobrar nossos joelhos. Salomão entende isso. Entende isso porque se nós lembrarmos a história do próprio Salomão, quando ele pode pedir a Deus algo, o que ele pede? Sabedoria. E a sabedoria faz com que o sábio tenha uma vida de oração. Porque quem é sábio, ora. Quem é sábio, ora. E ora sem cessar. Vigia e ora, ora e vigia. E às vezes nos falta sabedoria. Sabedoria para orar como se convém. Porque a Bíblia diz também o seguinte: nós pedimos e não recebemos, por quê? Pedimos mal.
Bem, quem pede algo a Deus só pode pedir através de quê? Da oração. Então não adianta orar. É preciso orar como convém. É preciso orar como Jesus nos ensinou. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Não é interessante, irmãos, que a primeira coisa que é a oração que nós conhecemos como oração do Pai Nosso começa dizendo o seguinte: olha, para começo de conversa, peça a vontade de Deus. E às vezes as nossas orações começam assim: Senhor, eu preciso de. Senhor, eu quero que. Senhor, alguns são mais ousados ainda, né? Eu determino que. Esse aí é mais ousado que tudo. Os outros dois eu acho que são até possíveis por causa da ignorância, por causa da nossa humanidade. Agora o terceiro eu acho ele muito ousado. Eu determino que. E às vezes nós fazemos isso. E aí depois reclamamos: parece que Deus não ouve minha oração. E que bom que Ele não ouve nem todas as nossas orações, né, irmãos? Já pensou? Se Deus resolve ouvir todas as nossas orações e dar um sim para tudo, ia ser um caos na nossa vida. Porque nós não sabemos o que é o melhor para a gente. De fato, a oração é aquele relacionamento de um pai para com o filho. E eu fico observando ali amigos que eu tenho, familiares ali com as crianças, sobretudo as menores, que ela quer comer aquele biscoito que não vai fazer nenhum bem para a saúde dela. E o que o pai faz? Não, você não vai comer. E a criança se esperneia, chora, fica brava, fica invocada. O pai ainda dá uma correção nela, ainda, ó, sossega. Não é não. Pode parar com isso. E não dá. E se desse sempre, o que aconteceria com a criança? Bem, muitas coisas poderiam acontecer com essa criança e que não seriam coisas boas. Mas por quê? Ela não quer aquele biscoito, ela não quer aquela coisa? Ela quer. Mas é bom para ela? Não. Quem que sabe que é bom para o filho? O pai. E às vezes nós somos essa criança, birrenta. Deus fala que não vai fazer, que não vai dar, e a gente faz pirraça. Fica de bico, então não vou mais. Aí cruza o bracinho. Então estou de mal. Aí Deus vai lá como um pai amoroso e ainda dá uma correção. Para com isso. Hein? Não é assim não. E nós fazemos isso. Mas Salomão então ele começa a nos demonstrar outras coisas. Ele então está na posição mais alta, mas na posição mais alta ele se ajoelha e começa a sua oração. E a sua oração começa da seguinte forma. Versículo 14 do capítulo 6. E orou: Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a sua vontade. Salomão agora de joelhos ele começa exaltando Deus. E olha que interessante, né? Se nós voltarmos à aplicação do relacionamento do pai com o filho, qual é a melhor coisa, qual é a melhor forma de um filho conseguir algo com o pai? É sabendo chegar, não é, irmãos? Às vezes fica até desconfiado. O sujeito chega: mãezinha querida, meu pai lindo, você já olha até assim, quer alguma coisa. Tá querendo alguma coisa. Porque não faz isso sempre, aí vai fazer isso agora. Mas Salomão faz algo parecido. Senhor, eu sei que não há Deus igual ao Senhor. Sei inclusive que o Senhor é um Deus que guarda a sua aliança. Mas, e ele faz uma observação aqui que é interessantíssima. Tu guardas a tua aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a sua vontade. E essa última expressão, que é o começo da oração de Salomão, quando eu olhei para ela, eu fiquei pensando em muitas coisas que me deixaram inclusive assustado. Porque nós acreditamos, e se você não acredita assim, rever os seus conceitos, que tudo que está na Bíblia é verdade. E que não há uma vírgula, uma palavra que está aqui por acaso. Tudo aqui tem um propósito. Tudo tem um propósito. E aí, observe o que Salomão fala: Senhor, Tu és um Deus que é fiel, que honra a Tua palavra, para aqueles que andam, o quê? Segundo a Sua vontade, não é isso? Não, não é isso. Que andam de todo o coração, segundo a Sua vontade.
Aí eu te pergunto, por que tem aqui essa expressão de todo o coração? Já parou para perguntar? E aí, reforço aquilo que eu gosto sempre de fazer com os irmãos. Quando nós falamos uma coisa, nós falamos mais de uma coisa. Se Salomão começa a sua oração para Deus, falando assim, olha, o Senhor honra aqueles que andam de todo o coração, de acordo com a sua vontade, é por quê? É porque é possível que você faça aquilo que Deus quer, mas não de todo o coração. Deus quer que as pessoas estejam aqui na igreja? Sim ou não? Deus quer que nós leiamos a Bíblia? Sim ou não? Deus não quer que nós tenhamos uma vida de oração, de jejum, de devoção a Ele? Sim ou não? Mas isso basta? Isso salva? Por que não? Porque se não for de todo o coração, de nada adianta. Lembra de uma historinha que está lá em Gênesis? 2 sujeitos que são irmãos, vão prestar culto. Os 2 levam a oferta. Os 2 são aceitos? Por quê? Coração. Depois Hebreus vai falar sobre isso. Coração. Fizeram aquilo que era bom, mas não fizeram de coração. E quantas vezes nós fazemos isso? Fazemos coisas boas, mas não com motivações boas. Estamos aqui na igreja, mas não estamos de todo o coração. Lemos a Bíblia, mas não permitimos que a Bíblia nos leia. A Bíblia alcança a nossa mente, mas não alcança o nosso coração. Não adianta, irmãos. Você pode seguir a vontade de Deus, mas de nada adiantará se não for de todo o coração. Não é meio coração, não é parte do coração, mas é todo, de todo, completo, inteiro. Tudo. E às vezes nós não fazemos isso. Não queremos fazer isso. Porque se você anda ou faz algo a Deus de todo o seu coração está onde? Em Deus. Então, quem cuida agora do seu coração? É você ou é Deus? Deus. E quem está no controle então? E quem gostaria de estar no controle no final das contas? A gente. A gente fala assim, Deus está no controle. É a expressão que a gente usa, né? Você está vivendo um momento difícil ali, você fala, não, Deus está no controle. Mas no fundo, você está ali arrumando um monte de jeito para tomar o controle. Porque o jogo está ficando estranho, tem umas fases difíceis, complicadas. Aí vem os mestres, né, videogame, aí vem um negócio brabo, e você fala assim, meu Deus, será que ele está no controle mesmo? E aí essa ponta de dúvida mostra que às vezes nosso coração não está todo no Senhor. Então Salomão começa a sua oração exaltando quem Deus é e relembrando, para que a vontade dele se cumpra na nossa vida, é necessário que nós façamos ela, mas que seja de todo o coração. E aí no versículo 15 ele diz o seguinte: cumpriste a tua promessa a teu servo Davi, meu pai, com a tua boca a fizeste e com tua mão a cumpriste, conforme hoje se vê. Agora, Senhor, Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando disseste, você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que se assente no trono de Israel, se tão somente os seus descendentes tiverem o cuidado de, em tudo, andar segundo a minha lei, como você tem feito. Agora olha que interessante. Se no começo da oração, Salomão começa falando, olha, a promessa de Deus se cumpre na vida de quem anda segundo a vontade dele de todo o coração, agora ele revela aonde a vontade dele está expressa. Aonde a vontade de Deus é expressa, irmãos? Aonde? Bem, na palavra. Observa o que diz o final do versículo 16. Se tão somente os seus descendentes tiverem o cuidado de, em tudo, andar segundo a minha lei, como você tem feito. A lei é a palavra do Senhor. Aonde então está expressa a vontade de Deus na qual nós devemos andar? Na palavra. Pergunto a você, se você não lê a palavra, como é que você quer saber a vontade de Deus? Ou vocês acham que a vontade de Deus é expressa única e exclusivamente pelo que o pastor fala? Nós precisamos ser como o povo de Bereia,
Enquanto eu falo aqui, você está aí, opa, é isso aqui, não é? Porque a palavra de Deus ela é infalível. Já o meio, que é o pastor, que são as pessoas, esses podem falhar. A palavra de Deus jamais falha. E aí, nós então nos questionamos. Senhor, qual que é a sua vontade para a minha vida? Está na lei, está na palavra. Sabe aquela Bíblia que você não abre? Então, passa a abrir. Não está na caixinha de promessa. Até porque quem tem a Bíblia não precisa de caixinha de promessa. Porque você quer mais... Você tem aqui... Caixão não, né? Caixão fica muito feio. Você tem uma caixa grande de promessas aqui, que é a Bíblia, e não aproveita. E quer viver de parte, de migalha. E é assim que é o povo que não lê a Bíblia. Vive de migalha. Migalhas espirituais. Se alimenta daquilo, do pouco, porque é pouco, daquilo que se aprende nesse tempo aqui de domingo. E se nós caminharmos aqui, nós vamos caminhar, precisamos caminhar por causa do nosso horário, os irmãos vão ver que Salomão, quando vai inaugurar aqui esse templo, é uma festa, irmãos, que dura aí para lá de 20 dias. O texto vai dizer que quando chega no 7º dia, a turma faz uma assembleia, parece um povo batista, né? No 8º dia, se reúne, faz uma reunião, depois é mais 7 dias de festa. E às vezes a gente não consegue ficar em meia hora de culto. Passou do horário, a gente já fica angustiado. Imagina, 15 dias direto, orando, lendo. Será que a gente gostaria? Bem, o fato é que o povo faz isso. E aí nós precisamos lembrar de outra coisa que é muito importante, antes de nós avançarmos. Quando foi escrito o livro de Crônicas, ou para quem foi escrito, ou em que período foi escrito o livro de Crônicas? Porque aqui está narrando uma história, mas é uma história que já aconteceu. O que está sendo dito aqui, já foi. Vocês sabem onde está um povo aqui? Quando eles estão lendo, ou está sendo escrito o livro de Crônicas? O povo está na Babilônia, cativo. Isso aqui não está sendo narrado enquanto o povo está vendo. Não é uma descrição do que está acontecendo agora, não é uma transmissão ao vivo. O que está acontecendo aqui é um povo que está preso, é um povo que está cativo, é um povo que está pagando literalmente pelas consequências das suas más escolhas e que agora começa a se recordar de tudo aquilo que Deus fez e havia prometido, para talvez cultivar esperança e se confortar no Deus que, apesar dos nossos pecados, está sempre disposto a nos perdoar. Então, tudo isso que está sendo dito aqui, irmãos, está sendo dito quando o povo está cativo. Sabe o que é mais interessante? É que se você observar o capítulo 6 todo, Salomão começa a fazer uma oração, mas que não é por ele. E aí nós temos muitos tipos, ou classificamos, de acordo com o nosso entendimento, a oração em muitos tipos. Oração de petição, onde nós vamos pedir, e a oração de intercessão, que é essa que Salomão está fazendo, aonde ele não pede apenas por ele, mas ele pede por outros. E aí, se nós dermos alguns saltos no texto, por exemplo, e formos para o versículo 22, diz assim, e é um trecho da oração de Salomão: quando um homem pecar contra seu próximo, e tiver que fazer um juramento, e vier jurar diante do teu altar neste templo, ouve dos céus e age. Julga os teus servos, retribui o culpado, fazendo recair sobre a sua própria cabeça o resultado da sua conduta, e declara sem culpa o inocente, dando-lhe o que a sua inocência merece. Quando Israel, o teu povo, for derrotado por um inimigo por ter pecado contra ti, e voltar-se para te invocar, e invocar o teu nome, orando e suplicando a ti nesse templo, ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel, o teu povo, e traze-o de volta à terra que deste a ele e aos seus descendentes. Salomão começa a fazer uma oração pelas outras orações. Resumindo, é isso que ele faz. Olha, quando o povo ou alguém do povo pecar contra o seu irmão, por que Salomão fala isso? Porque ele sabe que a gente pode e faz. Nós pecamos e erramos uns contra os outros. Mas qual que é o segredo aqui?
é não fazer isso? Também. Mas como se nós já sabemos que nós temos a tendência a fazer isso, qual que é o segredo? O segredo é o arrependimento. Então, olha, se quando houver essa situação, Deus, perdoa aquele povo. Se eles vierem aqui e orarem e se arrependerem. Olha, se o povo de Israel for derrotado, imagine, irmão, você está no meio de uma festa. Você está no meio de um casamento. Você está no meio de uma celebração de alegria. E aí você começa a falar sobre divórcio. Você está no meio aqui de uma celebração de nascimento, apresentando a criança. Você começa a falar sobre morte. Faz sentido? Do nosso ponto de vista, nenhum. Mas Salomão está inaugurando o templo e fala assim, olha, se o povo for derrotado, eu fico imaginando o povo ouvindo aquela oração, olhando aquele templo enorme, aquele negócio assim, magnífico, derrotado, com esse rei, sabe o que a gente tem? Com esse poder que a gente tem, com essa estrutura. Que papo de derrota é esse? Bem, agora eles sabem, porque agora estão cativos. E agora, talvez eles entendam aquilo que foi dito lá atrás. Então Salomão começa a interceder por outros que haveriam de interceder. E será que nós fazemos assim? Será que nós oramos uns pelos outros? Será que nós intercedemos pelo nosso próximo? Será que nós intercedemos pelos nossos familiares? Pela nossa igreja, pela nossa nação? Sobretudo no ano como o nosso, um ano de eleição, um ano que pode ser sim decisivo por um longo período da nossa história. Será que nós estamos intercedendo? Ou estamos apenas brigando, se degladiando um com os outros, por causa de opções pessoais, e esquecemos que a maior opção ou a única opção que nós temos é aquela que está de acordo com a vontade de Deus? Bem, Salomão continua toda a sua oração. E aí você pode ver isso aí durante todo o capítulo 6. E aí nós chegamos no capítulo 7. E aí no capítulo 7, no capítulo 7, versículo 1, diz assim: assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor enchia o templo. Você tem no capítulo 6, 42 versículos. Capítulo grande. E aí você fica pensando, né? Que oração grande, não podia ser oração menor? E quantas vezes nós fazemos isso, né? Alguém está orando, a gente fala assim, não vai terminar não? Está pregando ou está orando? E não para de falar. Eu não sei você, mas quando a gente está diante de alguém que a gente gosta, não tem tempo para medir a nossa conversa. Mas às vezes nós fazemos isso com Deus. Deus, eu vou te dar 15 minutinhos, tá? E no fundo, quem está ouvindo é Ele. Mas a gente chega para Ele como se fosse contar. Senhor, eu vou te dar 15 minutos e aproveita, hein? Salomão, ele começa a orar, ele ora. Quando ele acaba de orar, já imaginou a cena, irmãos? A gente está lá orando, acabou de orar, desce um fogo do céu. Rapaz, eu imagino a correria. Já pensou a correria? Todo mundo, o que está acontecendo aqui, gente? O que está acontecendo aqui? Bem, o que acontece com aquele que ora, colocando o seu coração em Deus, é que a oração é respondida. É isso que acontece. A oração aqui, ela começa a ser respondida, e o texto vai nos dizer que o fogo caiu do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. A oração não foi só respondida, mas ela foi respondida e consumiu aquilo que havia sido o quê? Oferecido. Sabe que é outra coisa que eu aprendo? Que oração é oferecer. Oferecer em sacrifício, oferecer em holocausto. Nós não mais sacrificamos bodes, bezerros, carneiros, mas sacrificamos agora a nossa vontade. Na oração, o altar é o nosso coração e o sacrifício é a nossa vontade. Senhor, aqui está o meu sacrifício, minha vontade. Aqui está o meu desejo. E deixa Deus consumir com fogo, irmão. Parece pentecostal, mas não é não. Deixa Deus consumir a nossa vontade com fogo mesmo. Queimar tudo aquilo que
não o agrada. Tirar das nossas vidas todas as impurezas. Porque há. Se não houvesse, seria outro texto já, né? E fulano andou com Deus e Deus tomou para si. Se está todo mundo aqui, é que ninguém foi tomado ainda. Pode ser que alguém seja, mas sumiu, pronto. Mas não é isso que acontece. Então Deus responde a oração. E não só responde a oração, mas o que acontece no versículo 2? Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo, porque a glória do Senhor enchia o templo. Irmãos, oração é aquele negócio que transborda pelas nossas vidas. Transborda. De tal forma que outros conseguem ver. Bem, quem que é o templo hoje do Espírito Santo? Somos nós. Se no Antigo Testamento o templo era um lugar físico, hoje o templo somos nós. E se a glória do Senhor invade nossos corações, invade a nossa vida, os outros vão ver, irmão. Os outros vão ver e vão saber que, olha, se nem os sacerdotes conseguiam entrar, que dirá o pecado? Que dirá o pecado? Irmão, isso aqui é lindo, mas também é muito sério. É aqui que a gente tira aquela palavra Shekinah. É nesse texto aqui. A Shekinah é isso. É Deus preencher todos os espaços do templo. É Deus preencher, através da oração, todos os espaços da nossa vida. Será que há espaço na nossa vida o qual Deus ainda não preencheu? Quando Ele se manifesta, Ele toma tudo, porque tudo é dele. E aí, então, nós vemos que no versículo 3 diz o seguinte: quando os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, o que eles fizeram? Se ajoelharam, se inclinaram, se curvaram. Quem que tinha se curvado primeiro? Salomão. Quem que se curva agora? O povo. Sabe o que eu aprendo com isso? Você quer a sua família diante de Deus, prostrada diante de Deus? Comece você se prostrando. Você quer ver uma igreja de joelhos? Comece por mim. Tem que começar na gente, para que outros possam ser alcançados. Tem que começar na nossa vida, para que outros sejam impactados. Salomão começa de joelhos, agora quem termina de joelhos é o povo. E observa o seguinte: ele continuou orando? Não, a oração já tinha terminado. Ele orou de joelhos, ele terminou a oração. Quando ele termina a oração é respondida e o povo está de joelhos agora. Deus responde a oração, Deus preenche todos os espaços do templo hoje que é a nossa vida, e aqueles que estão à volta, quando veem isso, a única opção que eles têm é se prostrar. Quando eles veem seu casamento sendo restaurado, a única opção que seus vizinhos vão ter é se prostrar diante desse Deus que você serve. Quando seus vizinhos veem a transformação que há na sua casa, uma casa que antes tinha só guerra, gritaria, agora eles veem aquela paz, eles têm que se prostrar. E não se prostrarem diante de nós, mas se prostrarem diante de quem? De Deus. E aí o versículo continua: prostraram-se, se ajoelharam no pavimento, com o rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Eu não sei você, mas se você vê aquela cena, fogo caindo do céu, a gente poderia falar que Deus é poderoso, de que Deus ele é fortíssimo, de que Ele é majestoso, e Ele é tudo isso. Sim ou não, irmãos? Sim. Mas o que o povo ressalta aqui? O amor. A bondade e o amor de Deus. Porque lembra? Holocaustos e sacrifícios eram dados, eram oferecidos em prol de quê? Do perdão, ou para o perdão do pecado do povo. Quando Deus consome aquilo ali, é sinal de que Ele aceitou e de que o povo está perdoado. E quando a gente é perdoado, a única coisa que a gente pode ressaltar de Deus é a sua bondade e o seu amor, que duram para sempre.
Se os irmãos então pegarem o capítulo 5 de Crônicas, foram 6 e o 7, essa expressão, ele é bom e o amor de Deus dura para sempre, se repete inúmeras vezes. Ele é bom e seu amor dura para sempre. Ele é bom e seu amor dura para sempre. Será que nós conseguimos guardar e lembrar disso? Estou passando dificuldade, mas ele é bom e seu amor dura para sempre. Estou com a saúde ruim, ele é bom e seu amor dura para sempre. Fui reprovado na prova, ele é bom e seu amor dura para sempre. Porque ele é bom e seu amor dura para sempre em todos os momentos, irmãos. Em todos os momentos. E aí, finalmente, então no versículo 4 vai dizer o seguinte: então o rei e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. O rei Salomão ofereceu sacrifício de 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo fizeram a dedicação do templo de Deus. Os sacerdotes tomaram seus lugares, bem como os levitas, com os instrumentos musicais do Senhor, feitos pelo rei Davi, para louvar o Senhor cantando: o seu amor é bom e o seu amor dura para sempre. No outro lado, de frente para os levitas, os sacerdotes tocavam suas cornetas. Todo o povo agora estava de pé. Salomão consagrou a parte central do pátio que ficava na frente do templo do Senhor, e ali ofereceu holocaustos e a gordura das ofertas da comunhão, pois o altar de bronze que Salomão tinha construído não comportava os holocaustos, as ofertas de cereal e as porções de gordura. Durante 7 dias, Salomão, com todo Israel, celebrou a festa. Era uma grande multidão de gente vinda desde Lebo-Amate até o ribeiro do Egito. No 8º dia, realizaram uma assembleia solene. Levaram 7 dias para a dedicação do altar e a festa se prolongou por mais 7. No 23º dia do 7º mês, o rei mandou o povo para as suas casas. E todos foram jubilosos e de coração alegre pelas coisas boas que o Senhor havia feito por Davi e Salomão e por Israel, seu povo. No primeiro momento, é sacrifício para perdão. No outro momento, é holocausto, sacrifício de quê? Gratidão. Quem foi salvo por Deus, irmãos? Uma vez salvo, agora é agradecido. Se antes eu pedia e eu dava para buscar perdão, hoje agora eu dou tudo por gratidão. É 1000 ovelhas, é gordura. E o texto vai dizer o seguinte: não havia mais o quê? Espaço para receber. Sabe outra coisa que eu aprendo? A gente tem mais motivo para agradecer do que para pedir. É só você olhar para quem Deus é, para quem você é e tudo que aconteceu até aqui, e você vai conseguir ver que você tem muito mais motivos para agradecer do que para pedir. E aí, eu quero encerrar lendo então a partir do versículo 11. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse. E antes de nós lermos o que Deus disse, observa o que o texto vai dizer. Quando Salomão acabou de construir do templo do Senhor e o palácio real, executando mais ou menos, de qualquer jeito, da forma que deu? Não, executando bem. Aquilo que nós fazemos para o Senhor, irmão, deve ser feito com excelência. Aquilo que nós fazemos para o Senhor deve ser feito com excelência. Então o Senhor apareceu de noite e disse: quando ouvi a sua oração, e olha que maravilha, nós servimos um Deus que ouve as nossas orações. Quando ouvi a sua oração, escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que gafanhotos devorem o país sobre o meu povo e enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Esse texto que nós lemos, inclusive, durante a nossa celebração, que foi lido pela Priscila, esse texto é uma resposta de Deus à oração de Salomão. Olha, tudo isso que você me pediu, eu vou fazer. Desde que
desde que meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se afastar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei e perdoarei. Minha oração hoje é que nós busquemos viver uma vida de santidade, cada dia mais e mais a Deus. Mas nos momentos onde nós pecarmos, que haja entre nós o desejo de confessar a Deus tudo isso em oração. Colocar perante Ele tudo aquilo que aflige nosso coração. E Ele, por certo, há de ouvir a nossa oração. Se for uma oração sincera, se for uma oração que se coloca em submissão à vontade de Deus. Sucesso não é ter os nossos desejos realizados. Sucesso é ter uma vida realizando os desejos de Deus. Que queiramos e busquemos esse sucesso, não o sucesso que o mundo tem nos oferecido. Amém? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos de orar. Muito obrigado ainda, Deus, que hoje já não é mais necessário nós oferecermos sacrifícios como eram oferecidos aqui, então, como no texto que nós lemos. Porque o verdadeiro Cordeiro já foi sacrificado. Mas hoje vive e aqui está Jesus Cristo. E eu venho te pedir, Deus, que o Senhor venha trabalhar nossos corações. A começar, a Deus, nos concedendo sabedoria, como o Senhor concedeu a Salomão. De fato, a Tua palavra nos diz que se nós pedirmos e buscarmos a sabedoria, o Senhor nos dará, porque o Senhor dá livremente a quem buscar. Então te pedimos, ó Deus, sabedoria. Sabedoria para lidarmos com as questões do dia a dia. E acima de tudo, Deus, para te orar, para te adorar como o Senhor deseja ser adorado. Pedimos também, ó Deus, que ainda que o Senhor nos leve a altas posições, que a nossa posição sempre seja de joelhos, perante a Tua vontade, perante a Tua glória e sobretudo, Deus, intercedendo por aqueles que o Senhor tem colocado constante e diariamente em nossas mãos para serem cuidados, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja na Tua igreja, Deus. Que nós, ó Pai, como servos e servas Teus, possamos estar de joelhos, ó Pai, intercedendo por esse povo. E que assim, Deus, quando terminarmos de orar, o Seu fogo, Deus, possa consumir, Deus, os nossos maus desejos, os nossos maus pensamentos, ó Pai, e preencher todo lugar que ainda, Deus, por acaso não tenha sido preenchido, Deus, de acordo com a Tua vontade. Porque aqui, Deus, se há um tempo físico onde o Senhor preencheu todo o espaço, hoje nós entendemos que somos esse templo e queremos ser preenchidos cada dia mais, Deus, pelo Teu Espírito Santo. Seguindo, Deus, a Tua palavra, de não mais nos embriagarmos com vinhos ou com outras coisas, mas nos enchermos do Teu Santo Espírito. E é isso que nós te pedimos, ó Pai. Muito obrigado por ser um Deus que responde a nossa oração. Deus, se por acaso, Deus, há alguém aqui nesta manhã que assim como Davi um dia planejou, sonhou algo, mas que o Senhor já respondeu que não será ela que há de executar, que ainda assim haja gratidão. Porque, Deus, não existe coisa melhor do que saber que a nossa vontade é a Sua vontade, que a Sua vontade é a nossa vontade. Ainda que não seja feita através de nós. Mas que honra e que privilégio, Deus, é ter a Sua vontade revelada em nossas vidas. Mas também te peço que nós, como Teu povo e como Tua igreja, possamos entender que a Tua vontade já está revelada na Tua palavra. Nós tão somente precisamos andar nela de todo o coração. Portanto, Deus, nos ajuda a primeiro a ler a Sua palavra e lendo, viver de todo o coração. É o que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém.